Bom, vamos lá. Hoje a gente vai estar trabalhando com arquitetura de computadores dentro da disciplina de microprocessadores e microcontroladores. A gente vai ver algumas coisas a respeito da arquitetura de computador, porque nós estamos, pessoal, digamos que no módulo ainda do microprocessador, tá? Esse primeiro módulo é só sobre microprocessadores e também os sistemas que envolvem eles. Geralmente são sistemas computacionais, digamos que computadores de mesa, notebook, celulares, tá? Os microcontroladores já vai ser uma área mais específica que a gente vai estar trabalhando, né, com Arduino, fazendo umas práticas simuladas, né, digamos assim, usando o Tinkercad. Bom, aqui relembrando da última aula, né, os componentes básicos de um sistema computacional, desde os primórdios, né, daquele computador gigantesco que eu mostrei para vocês, que é o ENIAC. Então, desses tempos, né, 1940, a gente continua utilizando a arquitetura chamada von Neumann, tá? Essa arquitetura aqui, que é baseado nesse cientista, né, o engenheiro von Neumann, que desenvolveu essa arquitetura para o primeiro computador, né, de fato. Bom, aqui a gente viu na aula passada, então é basicamente essa arquitetura divide o computador, pessoal, a computação em si, em três elementos, né? Que é a memória principal, dispositivos de entrada e saída, né? Na verdade são quatro, né? Já, tem a memória principal, deixa eu tentar botar a caneta aqui. A memória principal, certo? Que a gente vai estar trabalhando hoje. A unidade de entrada e saída, né? Que vamos estar trabalhando na próxima aula. E, por fim, o microprocessador que a gente espera, né? Já estar trabalhando essa semana, talvez, ou na próxima. Que é o que a gente quer, né? É o ouro aqui pra gente. E também tem um componente que aqui a gente não vê muito bem, que é o barramento, né? O barramento é por onde vai ocorrer essas trocas de informações entre os componentes. No caso aqui, memória com o microprocessador, memória com a unidade de controle do microprocessador, memória com a unidade de lógica e aritmética do processador. O barramento é isso, essa troca de dados e controle entre os componentes, tá? A gente vai estar trabalhando também sobre os barramentos. Bom, aqui falando mais um pouquinho, nós temos aqui o processador. O processador ele é responsável pelo tratamento de informações armazenadas em memória, que no caso seria os programas em código de máquina e dos dados. A memória é o responsável pelo armazenamento dos programas e dos dados. E nós temos os periféricos, que são os dispositivos responsáveis pelas entradas e saídas de dados e pelas interações entre o computador e o mundo externo, né? O exemplo é o monitor, os teclados, mouses e impressoras. Já o barramento é o que liga todos esses componentes em uma via de comunicação de alto desempenho, por onde circulam os dados tratados pelo computador. Então, o barramento, essas ligações não são ligações simples, são ligações complexas, com um alto nível de complexidade na questão de velocidade, porque, como vocês devem bem saber, o computador ele trabalha numa velocidade alta, né? A velocidade de processamento é alta, como eu mostrei na aula passada, são mais de 10 milhões de transistores que se fazem processos, né, numa velocidade altíssima, né, em gigahertz, né, da frequência. Então o barramento ele não é basicamente, não é só ligar fio, né, digamos assim. São ligações, são vias de comunicação de alto desempenho, né? A gente tem que tratar. Por isso que ele tem um nome próprio, barramento, não só ligação elétrica, né? Digamos assim. Bom, aqui já o bloco entre os componentes básicos, né? Já não é mais sobre a arquitetura, né, pessoal? É os blocos sobre os componentes. Então aqui já é a memória, como é feita a conexão, a memória vai para os barramentos, processador, barramento, periférico, barramento. Sempre nessa setinha aqui que vocês veem, que é bidirecional, né? Que significa que a comunicação tanto você envia como recebe informação em cada caso aqui, tá? E aqui um exemplo físico, né, digamos assim, de um sistema computacional. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, alguns sistemas que a gente não falou, mas enfim, vocês já devem conhecer, por exemplo, fonte de alimentação.
Fonte de alimentação, né, pessoal, da eletricidade básica, circuitos elétricos, é o que vai fornecer energia para o sistema, né? Ela geralmente está aqui, né, em cima ou embaixo do computador, né? Temos também o disco rígido de um computador. Disco rígido geralmente é o que a gente chama de memória secundária, que a gente vai estar trabalhando depois. Drives disquetes, né? Isso nem se usa mais, mas também é uma memória secundária. Área de drives, né? Para colocar mais HDs, disco rígidos, etc. Aqui é o local onde bota um periférico, né? Esse aqui é um periférico, que é o driver de CD-ROM ou DVD-ROM. Drive, pessoal, significa que é o componente, entendeu? Na computação a gente chama de driver porque ele tem, você conecta ele, digamos de certa forma, na placa-mãe, certo? Professor, Oi, pode falar. como assim periférico? Certo, eles são periféricos, ó, vamos retornar aqui. Os periféricos, pessoal, são dispositivos que, assim, aqui eu mencionei sobre arquitetura, né? Digamos que a parte teórica. Essa aqui já é mais a parte técnica, que vocês vão estar trabalhando se forem para essa área, né? Dificilmente alguém vai chegar e você falar a unidade de entrada e saída. Vamos falar, os periféricos do computador estão danificados, por exemplo. No entanto, os periféricos são os dispositivos que são responsáveis pelas entradas e saídas. Tá ok? Por exemplo, o monitor é um periférico, teclado, mouse e impressora. Nesse caso aqui, o periférico que eu estou mencionando é o driver de CD-ROM ou DVD-ROM. Ele é um dispositivo de entrada porque você está no seu computador, você pega um CD ou DVD, né? Coloca nesse driver, insere ele dentro do processo e esse driver vai enviar as informações para a placa-mãe aqui, entendeu? Então ele é considerado um dispositivo de entrada de dados, entendeu? Por isso ele é um periférico, tá ok? Professor, Oi, pode falar. o senhor tá gravando a aula, tá? Eu tô gravando, dessa vez estou. Tá ok. Tá ok. Bom, aqui o drive disquete também é um periférico, mas eu não vou nem mencionar porque acho que a maioria nem conhece um disquete, já está em desuso, né? Bom, esse aqui é um periférico, vamos ver. O que mais a gente tem aqui? A placa de sistema, né, pessoal, aqui, ó, é o que a gente chama de placa-mãe, né? Normalmente se chama placa-mãe, tá? Placa-mãe. Tá ok? Normalmente se fala assim, você dificilmente vai chegar em placa de sistema, né, na prática. Certo, mas o que interessa pra gente, que a gente está estudando, né, é esses aqui, que é os periféricos que eu já mencionei, as memórias, que aqui é o disco rígido, é uma memória, e a memória RAM, que também é uma memória, que a gente vai estar discutindo hoje sobre ela. E temos aqui, né, os barramentos que estão aqui representados por esses slots. Ó. Os slots eles estão ligados internamente aos barramentos. Esses barramentos são vários circuitos que tem aqui nessa placa que interligam os componentes, entenderam? Bom, e o principal que a gente vai estar trabalhando, talvez na próxima aula, enfim, é a CPU. A CPU é o microprocessador. Ele está bem aqui, ó, se vocês poderem reparar aqui. Certo? Então aqui a gente tem, de certa forma, um sistema computacional completo, certo? Memória, processador, barramentos e periféricos. Tá ok? Qualquer dúvida é só falar, viu, pessoal? Bom, a gente vai estar começando a falar sobre as memórias. Eu até mencionei em uma das aulas sobre eletrônica, mas eu resolvi aprofundar mais. Aquele conhecimento foi muito superficial, né? Eu nem coloquei na lista. Então a gente vai estar trabalhando melhor. Bom, a memória, todo computador ele é dotado de uma quantidade de memória. Ela pode variar de máquina para máquina, isso geralmente o tipo de memória, né? Se é uma DDR, DDR1, 2, 3, a quantidade de dados que podem armazenar, etc. Se constitui de um conjunto de circuitos capazes de armazenar os dados e os programas a serem executados pela máquina. Então, todos os programas, né, armazenados, eles estão na memória, certo? Geralmente, isso varia muito. Pode ser memória que a gente vai ver volátil, não volátil, né, entre outros. Mas, enfim, isso aqui são aspectos gerais de memórias.
tanto ROM como RAM, memória do HD, enfim. Constituição, elas geralmente são subdivididas em pequenas unidades de armazenamento. E essas pequenas unidades de armazenamento geralmente são 1 bit, certo? Geralmente é essa a divisão. Então você vai ter os dados armazenados em bit. Então você vai ter diversos endereços que a gente pode chamar assim, com cada unidade desses endereços chamada o bit, né? Como você já... O byte, desculpa, eu sempre confundo. A gente já fez a lista, né? A gente viu que o byte, ele tem quantos bits? Vocês lembram? Eu acho que é 1024, professor. O byte, ele tem 8 bits. Só que o meu pai tem 1024, parece. Isso. Então, digamos que um endereço, uma memória, né? No caso, a unidade da memória, o endereço desse bit, por exemplo, o endereço do bit 1, ele vai ter essa informação aqui. Pessoal, vou tentar, só me desculpar aí, senão fica muito entendível, né? Porque... Então tá aqui. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver aqui, 7. Tá aqui. Então, digamos que no bit 1 ele vai ter essa informação aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Estão entendendo? Então esse byte, né? Esse é o byte que contém 8 bits. Cada bit... Um código, né, professor? Exatamente. Então, cada bit, né, ele tem um valor que varia de quê? 0 a 1, né? Então, nessa unidade desse endereço aqui, digamos que é o bit 1, certo, pessoal? Porque é um complicado. É como se você tivesse várias gavetas, certo? E em cada gaveta você tem uma informação. No entanto, cada gaveta também é numerada. Esse aqui é o bit 1 da memória. Entendeu? Você vai ter o bit 2, no caso é o bit 1, né, que a gente estava estudando, né, sobre a numeração binária. No bit 1, você vai ter essa informação. É como se na gaveta 1 você tivesse essa informação aqui, certo? Na gaveta 2 você pode ter outra informação. A sequência não precisa ser essa que eu estou mostrando, pode ser qualquer valor, né? Enfim, é basicamente isso como é armazenado. Cada unidade é identificada por um endereço, como eu mencionei, que vai ser referenciado pelo processador no momento de consultar ou alterar o seu conteúdo. Então o processador, quando for acessar esse conteúdo, ele vai lá, eu quero o bit 1, entendeu? Eu quero o bit 2. Geralmente, isso vai complicar um pouco, mas eu não vou adentrar. Geralmente esse endereço é dado em hexadecimal, ok? Mas a gente pode estar trabalhando com binário também aqui, só para exemplificar. Hexadecimal, pessoal, é um sistema, né, de numeração com 16 dígitos, tá? Então, ela é mais utilizado para programação, tá? O que existe no computador em si são binários. O computador, a parte física, o processamento físico, é em binário. O hexadecimal a gente utiliza mais na parte de programação, né? Para a gente entender o que está lá. Porque se fosse só trabalhar com bit, né? Ia ser algo extremamente... Para o programador, né? Que está trabalhando aqui, programando, ia ficar bem difícil de entender, né? Então você já teve só zeros e uns. Então a gente faz isso, a gente converte para hexadecimal, né? Que diminui muito a quantidade de números. Enfim, por exemplo, aqui a gente tem um processador que é o 8088. Ele tem um espaço de endereçamento, ou seja, é um espaço que ele pode estar... é a quantidade de gavetas, tá ok, pessoal? A quantidade de gavetas que ele tem é 1 megabyte, certo? Então ele tem 1 megabyte de gaveta. Então é bastante coisa, né? A gente vai estar vendo aqui, ó, quantidade de memória, né? As memórias, elas podem ser definidas em termos de kilobytes, megabytes e gigabytes. No caso, né, os kilobytes, eles correspondem a 1024 bytes ou 2 a décima bytes.
É, Já os megabytes correspondem a 1024 kilobytes ou 10 a 20ª bytes. E assim por diante, tá, pessoal? Isso bem daqui, pessoal, tá errado, tá? Deixa eu só alterar isso aqui. Pronto, agora fica mais entendível. Pronto, corrigi aqui. Ou então, né, no caso, 1 kilobyte corresponde a 1024 bytes, que correspondem a 2 elevado a 10ª bits, tá ok? Já o megabytes é a mesma coisa, é 1024 kilobytes, que já é 2 elevado a 20 bits, né? Já os gigabytes vai aumentando, né, pessoal? Se vocês podem olharem, é meio que exponencial. E a pergunta aqui, um exemplo fácil para a gente memorizar, é aqui: quantos bits existem em uma memória de 1 kilobytes? Ninguém sabe me dizer? 1024? Não, no entanto é bits aqui, ó. Isso aqui é uma pegadinha mesmo. Porque assim, quando vocês estiverem trabalhando com isso, né? Se você vê que é 4 kilobytes, você vê que tem um K aqui, né? Certo? Significa que você tem então 1024 bytes. Tá ok? No entanto, o número de bits, né? Vai ser a seguinte forma, né? Você vai ver que... Nossa, pessoal, desculpa, tava certo, é porque eu... eu tinha feito certo e corrigi errado, é que eu tava com o pensamento voltando, né? Tava com o pensamento na questão, para vocês verem como é complicado, né, trabalhar com esses termos. Porque olha só, normalmente o K corresponde ao que? A 1000, né, pessoal? Mas aqui não. O K aqui corresponde ao valor, porque veja bem, a base é binária, né? Quando você diz que é K, é 2 elevado a 10, tá ok? Então esse K corresponde a esse 10 aqui na base 2. Então se você fizer 2 elevado a 10, vai dar 1024, tá? No entanto, a pergunta é para bits, né? Se fosse, você estava até certo se você... porque eu confundi aqui, eu botei bits, né? Mas aqui estava certo. Então vamos lá, para deixar de confusão aqui que tá ficando confuso, até para mim. Então, ó, 1 byte, para fazer de forma rápida, corresponde a quantos bits? 8 bits, né? 8. Então, 1 kilobyte, ele é igual a, como a gente viu na tabela, a 2 elevado a 10 bits, ou, se você souber de cabeça, 1024 bytes, certo? Bom, se um byte é 8 bits, o que você vai fazer? Pronto. Então é essa aqui a resposta, né? Tá ok? Sim, tá ok. Então o que eu fiz aqui, resumindo, pessoal? Você tem aqui a tabela kilobytes, você tem megabytes. A pergunta é quantos bits, né, que é a unidade fundamental, existe uma memória de 1 kilobytes. Então primeiro você vai saber o que é kilobytes, que é 2 elevado a 10 bytes. Aí você pega o número de bytes e sabendo que um byte tem 8 bits, é só você multiplicar, fazer uma multiplicação simples. Ou então faz uma regra de 3 também, não tem problema. Essas questões confundem mais na questão da nomenclatura. Bytes, bits, é bem confuso aqui para o português, né? Deixa eu tirar aqui. Então é isso, pessoal. Dúvidas nessa parte de memórias, na questão da quantidade? Não, professor, não. Tudo ok. Tá ok. Bom, aqui passando da questão
da questão da quantidade de memória, a gente vai aqui para o aspecto, né? Os aspectos gerais quanto ao armazenamento. Então, as memórias elas podem ser voláteis ou não voláteis. A memória volátil é aquela que o conteúdo armazenado na memória é perdido quando a fonte de alimentação da memória for desligada. Enfim, a volátil, o conteúdo armazenado na memória é perdido quando a fonte de alimentação da memória for desligada. A não volátil, o conteúdo armazenado da memória não é perdido quando a fonte de alimentação da memória for desligada. Então, aquilo que eu já até mencionei com vocês antes, a memória volátil, no caso... Opa, quer falar? É o Ronald. Professor, logo no primeiro ano, a gente aprendeu que, pelo que eu lembro, a volátil significa que muda, ou seja, é a memória RAM. Sim. No caso, ela muda a cada vez que você executa tal tarefa. Uhum. Não é isso? Assim, é porque existem outras memórias voláteis sem ser a RAM, mas realmente a RAM também tem essa característica. No entanto, a volatilidade aqui no aspecto elétrico, né, vocês devem ter visto no aspecto da informática, né? No aspecto elétrico, que é o nosso caso, acontece que quando você desliga a energia, certo? Você para de energizar a memória. Deixa eu tentar aqui. Então você tem uma memória, ela está obviamente energizada porque é um componente elétrico. Quando você retira essa energia, a memória perde a informação. Então, de certa forma, ela se modifica, né? Mas o conteúdo que estava nela é perdido. Então, aquele conteúdo que eu falei que estava nas gavetas, pessoal, dessa tipo de memória volátil, você perde, certo? Aquele 101001, você vai perder, vai ter só zeros, né? Ou dependendo do fabricante, como ele declara a memória nula, né? Ok? Aí a memória não volátil é aquela que, mesmo você retirando a energia elétrica, a informação é mantida. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui no próximo slide, mas digamos uma foto que vocês têm aí no celular de vocês, né? Um aplicativo lá, muitos gostam de jogar, né? O Free Fire, né? Imagina, você desliga o celular e apaga o conteúdo, né? Não, ele permanece lá, né? As suas fotos, os seus aplicativos. Então, essa memória que está sendo armazenada no seu celular, né? Tirando um pouco só do computador, mas no celular, por exemplo, essa memória que retém os seus dados é a memória não volátil. Ok? Existe uma outra categoria que é a nuvem, né? Mas aí já entra em outras coisas, né? Que são aquelas informações que você envia para a internet, né? E fica lá armazenada, né? Mas aí já é uma outra história, né? Mas assim, com relação à parte física, a não volátil, é essa memória que mantém, né? Essa informação. Deu para entender essa parte? Sim, professor, sim. Tá ok. Vamos lá para a próxima. Aqui vai dar para entender ainda melhor. As memórias, elas são classificadas também quanto conteúdo armazenado. As memórias, elas podem ser de dados e de programa. As memórias de dados, como eu mencionei, ela geralmente é uma memória volátil e armazena dados temporários do programa. Já a memória de programa, ela armazena o código executável. Geralmente é uma memória não volátil, tá ok? Então aqui na imagem eu gosto muito de explicar, né? Porque geralmente a gente está dando essas aulas num projetor, né? Então esse exemplo é muito válido no caso das aulas presenciais. Porque eu mostro para os alunos, né, que eu estou com o meu notebook aqui. Esse meu notebook ele está enviando a informação aqui para um projetor, certo? Essa informação ela é processada pelo projetor e enviada para uma determinada plataforma, né? Digamos que uma parede ou, enfim, um pano em branco, né? Digamos assim. O que vocês acreditam que seja a memória de programa e a memória de dados nesse exemplo? A de programa é do computador e a outra é do projetor, seria isso? Sim, seria isso. Mas, você está certo.
Tem várias interpretações também. Se mais pessoas quiserem falar também não tem problema. É mais ou menos isso, mas também, ó, é isso porque o notebook também tem memória de programa. Só que o projetor também tem memória de programa. Eu vou explicar aqui para vocês. É basicamente assim, pessoal. Essa informação, se a gente tivesse na presencial, eu ia mostrar para vocês. Essa informação que está saindo do projetor e indo para a parede ou enfim, para a tela em branco, o que aconteceria se eu desligasse a energia do projetor? A gente ia perder essa informação, certo? Então, se a gente perde essa informação são dados, né, pessoal? Olha, ó, projetor digital, né? Não é aqueles projetor de transparência, né? Da época dos meus pais. É o projetor digital, aquele que você recebe informação digital de um computador, né? Ou de um celular, né? Então, essa informação ela é digital, ela vai aqui para o projetor, ela é armazenada numa memória volátil e ela é projetada para a tela. Então, se eu desligo a energia, você perde essa informação. Qual seria a memória de programa? É aquela memória que faz com que o projetor projete essa informação. Ou seja, se eu ligar novamente na tomada, o projetor vai refazer as funções dele, né? E vai tentar projetar algo na tela novamente, né? Então, essa memória de programa, eu estou explicando aqui para vocês que não necessariamente são fotos, são aplicativos, também é o código para executar a função do dispositivo, entendeu? No caso, o projetor ele tem um código digital, né? Um código de programa que tem todo o procedimento para projetar a imagem, tanto como pegar a informação do notebook, processar essa informação e jogar para a tela. Então, essa memória que você, ligando e desligando da tomada, o projetor continua funcionando, é uma memória não volátil e também é uma memória de programa. Seria extremamente ruim se a gente desligasse o projetor e ligasse novamente e ele não funcionasse, né? Isso iria acontecer se toda a memória dele fosse memória volátil. Então, ele perderia até a informação de poder, digamos, funcionar, certo? É como se ele perdesse a noção de como é, sei lá, se fosse um robô, por exemplo, né? Um robô que anda, né? Vocês devem ter robótica aí. É como se eu desligasse a energia dele e ligasse novamente, ele perdesse a informação de como é andar, né? Então ele não sabe mais andar. Entendeu? É basicamente isso. Dúvidas? Não, professor, não. Nenhuma, professor. Beleza. Nenhuma, professor. Bom, isso aqui... Ok, tá. Aqui são as categorias das memórias. A gente vai estar trabalhando agora com as categorias. Então, eu dei um aspecto geral das memórias. E agora a gente vai ver cada memória que compõe um sistema computacional. Bom, as primeiras são os registradores, que é a memória de... Não, esse aqui não é. Esse aqui tá errado, pessoal. Desculpa aí. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui eu repliquei da... Enfim, é o registrador. Os registradores, eles são dispositivos de armazenamento temporário, ou seja, eles são voláteis. É uma memória de acesso extremamente rápida e tem uma disponibilidade limitada. Por quê? Porque ela fica localizada no interior do microprocessador. Tá ok? A próxima memória é a memória cache. Ela é constituída de uma pequena porção de memória com curto tempo de resposta, normalmente integrada também ao processador. Ela permite incrementar o desempenho durante a execução de um programa. Então é uma memória que fica no processador. Já a memória principal, ou a memória de trabalho, é onde devem estar armazenados programas e dados a serem manipulados pelo processador. Geralmente aqui a gente vai encontrar aquela memória RAM e a memória ROM. Tá? E tem a memória secundária, que é aquela memória que permite armazenar uma maior quantidade de dados e instruções por um período de tempo muito maior, que são memórias não voláteis também, que, por exemplo, disco rígido, fitas magnéticas, né? HD, essas coisas. Um pendrive, né? Aqui nós temos aqui a hierarquia das memórias.
Então, o que que significa isso? Essa pirâmide significa que quando maior aqui na pirâmide, né, maior você está no topo, você tem um maior custo, você tem alta velocidade, baixa capacidade de armazenamento. Ou seja, quanto mais você sobe na pirâmide, você está aumentando o custo, você está tendo mais velocidade de processamento, que é bom. No entanto, devido ao alto custo e à alta velocidade, você acaba perdendo capacidade de armazenamento, tá? Já se você for para a base da pirâmide, no caso dos HDs, pendrives, você tem um relativamente baixo custo, né? Você tem uma baixa velocidade de processamento das informações na memória. E tem uma alta capacidade de armazenamento. Então, quanto maior a capacidade de armazenamento, o que dá para a gente ver? Que nós temos um custo menor e uma baixa velocidade. Quanto maior a velocidade, a gente tem uma baixa capacidade de armazenamento e um alto custo. Basicamente isso. Tá ok? Aqui falando dos registradores, a função da memória em geral, pessoal, é armazenar dados destinados a serem em algum momento utilizados pelo processador. Então, todas as memórias, né, ela tem uma função, né, que é ser acessada por alguém, né, no caso é o processador que faz isso, no computador, né. Os dispositivos denominados registradores são os locais onde esse conteúdo fica armazenado dentro do processador. Assim, o conceito de registrador surgiu na necessidade do processador armazenar temporariamente dados intermediários durante o processamento. Em resumo, os registradores, conforme mostra a pirâmide hierárquica, fica aqui no topo da pirâmide, e representa que sua velocidade de transferência de dados dentro do processador é bastante elevada. Em consequência disso, sua capacidade de armazenamento é baixa e seu custo é alto. Basicamente, o registrador, como dito aqui, ele é a primeira memória, né, a ser utilizada pelo processador de tempo imediato, ou seja, ela armazena até temporariamente dados intermediários entre as outras memórias. São dados recorrentes que você precisa ter de maneira extremamente rápida. Exemplo, informações sobre o endereçamento de memória que a gente viu. Vocês não lembram que tem as memórias, eu mencionei que elas funcionam como um monte de gavetas, né, que contém informações. Então, os registradores, eles armazenam temporariamente, por exemplo, toda a numeração das gavetas. Então, para ser bem rápido, né, o acesso a essas gavetas, tá ok? Ou essas informações. Por isso, eles são caros e a sua capacidade de armazenamento é baixa, limitando geralmente a essas funções de instrução, né? Onde está a memória tal, o registrador que vai te dar isso aí já mais rápido, né? Memória cache. Já a memória cache, ela surgiu da necessidade, né, de você ter uma memória intermediária entre a memória principal e o processador, certo? E isso surgiu da necessidade de acelerar a velocidade de transferência, porque o que acontece? Durante a criação das memórias, percebeu-se que os processadores, como a gente viu, né, pessoal, a velocidade deles, a gente viu na aula passada, a velocidade deles era praticamente exponencial, né? A cada década você tinha mais e mais transistores e a velocidade de processamento era cada vez maior. Por isso, as memórias ficaram meio que defasadas em relação ao processador, a velocidade do processador. Por isso foi criado, então, memórias intermediárias que salvam algumas informações, mas que você precisa de utilizar muito na hora. Por exemplo, se eu estou utilizando aqui o Google Meets, vamos lá, o meu processador da memória cache está armazenando, né, alguns dados da memória do meu computador, ou seja, a memória do meu computador contém algumas informações do Google Meets, né, da utilização desse aplicativo. Como o meu computador detecta, o meu processador detecta que eu estou usando exatamente essa função de uma maneira contínua, né, eu estou nesse processo, ele já vai armazenar dados recorrentes desse processo, entendeu? Por exemplo, os dados de voz, essas coisas. Só um exemplo, tá? Então, é uma memória intermediária que ela é rápida, né? Ela fica no próprio processador. Então, ela tem essa característica de intermediar, né, a memória principal e o processador, tá? E aqui um exemplo aqui na foto. Você tem o processador Pentium e aqui algumas informações. O cache aqui dele, por exemplo, é 512 KB.
E olha só a quantidade de memória que tem. A memória principal, 64 MB e a cache só 512. Professor, é muito pouco, né? Não, porque você vai estar utilizando nesses 512 dados extremamente recorrentes, tá? Dados, digamos que muito utilizados no momento. Então, isso aqui é só um exemplo. Hoje em dia você tem caches extremamente altos. Aqui o meu processador mesmo, deixa eu tentar mostrar para vocês. Eu não sei se eu baixei aqui. Não sei se eu tenho gravado ainda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês as informações do meu processador aqui. Vocês estão enxergando aqui um monitor de dados do computador? Sim, professor. Ah, tudo bem. Sim, sim. Muito bem. Então, pessoal, isso aqui é um aplicativo que eu tenho, que eu olho e olha só, ele olha quase tudo aqui do meu computador, né? Você tem aqui um monitoramento completo, temperatura de cada coisa, né? Eu tenho uma placa de vídeo aqui, né? Então tem essa placa de vídeo tem algumas informações, mas o que eu quero é esse cara bem aqui, ó. AMD Ryzen 3200. Esse aqui é o meu processador. Ele tem algumas informações que eu acho que dá para mostrar aqui. Ele tem aqui enfim, isso aqui a gente vai ver mais para frente, a questão de núcleo, de processamento, essas coisas. Mas eu acho que não tá tendo aqui o cache, né? Aqui eu não tô vendo a memória cache dele. É porque esse meu monitor aqui é apenas de dados de sensores e tudo. E de velocidade. Não de armazenamento. Mas enfim. Enfim, o meu processador tem 8 MB de cache, por exemplo. Então, isso aqui é só um exemplo, 512 KB. Então, quanto mais caro é o processador, né, digamos assim, e quanto mais você vai evoluindo na tecnologia, essa memória cache vai aumentando, né? Esse meio de campo entre as memórias. Quanto mais, melhor, né, pessoal? Certo, agora a gente chegou na memória principal, que é um tipo de memória indispensável para o funcionamento do computador, a qual o microprocessador pode fazer acesso direto a ela, por meio dos barramentos, né? Lembrando dos barramentos. Ela aloca os dados e instruções de programas a serem manipulados. Esse tipo de memória dá acesso às memórias secundárias, de forma a disponibilizar dados ao microprocessador. No caso, né, pessoal, você vai ver esse tipo de memória dessa forma aqui, né? Eles são módulos, então é uma placa, né, que se coloca na placa-mãe, por exemplo, né? Ou no notebook também, né, você pode fazer isso. Você só não pode fazer isso no celular, né, porque é um dispositivo que já você não pode aumentar, né, a quantidade de memória, né? Mas no notebook ou na placa-mãe você pode fazer isso, né? No caso, ó, na placa-mãe aqui nós temos uma memória RAM, né? E nós estamos colocando, né, ela por meio dos sockets que eu mencionei para vocês, ó. Então você tem aqui, né, a inserção da memória na placa-mãe. Tá ok? Essa é uma memória RAM, né, que é o que a gente vai mencionar agora, ó. Olha ela aqui em cima. Talvez a gente pare nela, né, por causa do tempo. Então, essa é a memória RAM que já foi até mencionada por um dos alunos aí, né? Ela é uma memória de leitura e escrita. Geralmente ela é modular, né? Você vai e pluga ela, né? Elas são chips de memórias que podem ser lidos e gravados pela CPU a qualquer momento. Qual é a função dela para a CPU? Ela armazena e executa programas vindos do disco, lê e grava os dados que estão sendo processados. Então ela é aquela famosa memória volátil, né, que eu mencionei. Quando o computador é desligado, todos os seus dados são apagados e é necessário que os programas e dados fiquem gravados no disco, que é uma memória permanente. Ou seja, ela vai precisar de memórias permanentes também para funcionar, né?
Tipos de RAM. Existem vários tipos de RAM com diversas características e para diversas aplicações, que é a DRAM e a SRAM, né? Se vocês repararem, a gente já até viu aqui na memória cache, né? Algumas coisas sobre ela, SRAM e DRAM. Eu não vou aprofundar muito nisso, porque a nossa disciplina não é sobre memórias, tá? Então, essa parte... Porque se a gente for aprofundar em cada parte desse... Porque o computador é uma ciência muito vasta, né? Então, cada dispositivo tem um vasto conhecimento por trás. A gente só vai mesmo os conhecimentos básicos para a gente estar estudando microprocessadores. Outra memória principal é a memória ROM. Se vocês repararem, agora tem fotos das memórias, né, pessoal? Porque aquelas primeiras memórias, a cache e os registradores, elas ficam internos ao processador, tá? Então a gente não vê. Então já a memória ROM e a RAM, elas são memórias físicas que a gente vê dentro do sistema computacional. Aqui no caso, ó, a memória ROM, ela é uma memória somente de leitura. São chips de memória que podem ser lidos pela CPU a qualquer instante, porém não pode ser gravados, ou seja, ela é somente leitura. O processador ou CPU, né, pessoal, para quem confundir, ele só pode ler as informações aqui. Ele não pode gravar nada. Sua gravação é feita apenas pelo fabricante do computador ou pelo fabricante de memórias. Os dados armazenados nela já saem prontos de fábrica e são produzidos em larga escala na indústria, como a gente está vendo aqui em cima. É uma memória permanente, seu conteúdo nunca é perdido, mesmo com o computador desligado, ou seja, ela é não volátil. E geralmente é usada para armazenar programas estáticos, que não alteram. No caso, a gente tem um exemplo da BIOS, não sei se vocês já ouviram falar da BIOS quando vocês estudaram informática, essas coisas, que se localiza na placa-mãe. A BIOS tem várias informações referentes à placa-mãe, né? No caso ao fabricante. Tá, ok? E é uma memória que é feita na fábrica. Ou seja, não é interesse do fabricante que você modifique isso, entendeu? Então é uma memória que mesmo se você tentar, você não vai modificar, né? Talvez consiga, né? Nada é impossível, né? Mas dificilmente você altera essa informação e se você alterar, pode provocar problemas no funcionamento do seu computador, tá? Essa é a memória ROM. Pessoal, já é 12h28, então a gente até 12h30, a gente vai parar por aqui. A gente vai depois falar sobre outras memórias ROM, do tipo ROM, que são as memórias que podem ser programadas, que é o que a gente vai usar muito quando a gente estiver trabalhando com microcontrolador, no caso de programação, né? Essas memórias aqui não, elas não podem ser programadas. Elas são programadas só uma vez pelo fabricante e pronto, tá ok? Existe a memória EEPROM, que a gente vai ver na próxima aula, que é uma memória que você pode programar ela. É uma memória, resumindo, é uma memória não volátil que você pode modificar as informações que estão dentro dela, entendeu? Mas ela não vai se perder quando você desligar a alimentação, basicamente isso. Bom, pessoal, alguma dúvida sobre as memórias? Não, professor, não. Tá ok. Então é isso, pessoal. Eu vou mandar de novo a lista aí pra quem não viu. Tá ok, cadê? Cadê meu chinelo? Jornal, irmão. Richard, desliga teu microfone. Isso, pai. Ó, eu botei aí novamente a lista, mas só pra quem não assinou, viu, pessoal? Quem já assinou, não tem problema. Bom, pessoal, é só isso mesmo hoje. A gente se encontra amanhã, se eu não me engano, pra continuar a nossa aula, tá ok? Então, até amanhã e bom dia a todos. Até mais.